Boa tarde para todos. Opa, deu choque. Boa tarde para todos. É com muita alegria que estamos retornando à nossa casa querida, Grupo da Fraternidade Irmã Sheila. A gente abraça a toda a direção, representado pelo nosso amigo Antônio e equipe. A direção que se faz presente, enfim, Raquel, todos vocês, família querida, estávamos com saudade. Há uma expressão extraordinária, eu falei saudade, a memória acionou. Está inserido no livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Francisco de Paula Cândido. Desculpa, esse é o nome de batismo. Francisco Cândido Xavier. A lição 500 da Galileia, Jesus tinha partido, os discípulos, um grupo enorme de adeptos à mensagem do Cristo. Humberto de Campos assim escreve: eles estavam com saudades de Jesus. Eu estava com saudade de vocês. E eu acredito que todos nós aqui estamos saudosos do Cristo. Dessa mensagem incomparável, transcendente. O código de amor. No momento extraordinário da história humana. Jesus enviara os seus representantes em todos os períodos da história. Na Grécia, na Índia, no Egito, etc. Os grandes profetas, as tradições, religiões, que iam pavimentando o caminho para que ele chegasse e fosse exemplificar, vou usar uma expressão do espírito Meimei, foi engrinaldar a mensagem com amor, a definir que a revelação, o contato do Altíssimo conosco se faz sempre. Nas manifestações da própria lei do progresso, que está em toda parte, inclusive dentro de nós, uma chamada força endoevolutiva. O materialismo propõe que o homem descubra e trabalhe com essa força interior enquanto ele tem vida, berço e túmulo. E muitas vezes nós nos enganamos e voltamos os olhos apenas para dentro. Em filosofia é básico. Precisamos de conhecer a nós mesmos para dominar e transformar o mundo íntimo. Mas desconectado com Deus, que está em toda parte, inclusive dentro de nós, é impossível. Vai faltar alguma coisa. Eu disse que tu iria pavimentar o trabalho, porque na verdade é uma brincadeira entre amigos, porque eu não consigo chegar numa casa espírita sem dar continuidade a um processo. Então temos aqui o conjunto da obra. Uma reunião que foi preparada antes da turma chegar. Aí os trabalhadores começam a entrar em sintonia, eles vão dando os coloridos, vão ajustando as cadeiras, o som, faz a prece, tem a música, vem um companheiro, começa a falar, o ambiente vai se modificando e daqui a pouco está todo mundo no mesmo barco, para se atingir um objetivo, chegar num porto seguro.
Então o nosso amigo estava falando da vida. Então, sob o ponto de vista de substância, a vida, sob o ponto de vista do sentido, por que nós estamos aqui? Qual a finalidade do existir? São diálogos filosóficos, é verdade. Porque se nós não chegarmos no ponto central, a vida perde o sentido. As coisas deixam de ter uma razão de ser. E o tema que me foi delegado, Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para se trabalhar a questão da justiça. É um diálogo fundamental a ser trabalhado todos os dias, todas as horas, sempre que uma dúvida surge, uma surpresa nos visita em plena travessia, porque a vida é uma jornada. Nós estamos percorrendo um caminho a partir de uma realidade que está sendo concebida em nível mental. Nós estamos num território em busca da justiça. O que vem a ser a justiça? Entender exatamente os propósitos, as regras, limites, possibilidades, tendências. E aqui na Terra, nós esquecemos que somos espíritos, porque somos subproduto de um sistema que forjou gerações e gerações para que nós chegássemos hoje, em pleno século XXI, para sermos chamados para um despertamento diferente, que transcende tudo que a gente entende ser verdadeiro e que na verdade é pura ilusão, o mundo material. Jesus dissera: bem-aventurados os que têm sede de justiça. O mundo obriga que a gente entenda a justiça dos homens e operemos dentro desse sistema sem os elementos que nos dê condição, inclusive, de ajuizar a própria causa, porque nós não conhecemos a nós. Como julgar o outro? A partir de dados, de fatos, do que é verdadeiro? Ok, sem discussão. Mas nós não temos a capacidade de mergulhar no território sagrado do indivíduo e avaliar a intenção. Lembra quando Jesus dissera: não julgueis para não seres julgados? Com a medida que medirdes, sereis medidos. Por que ele propõe essa reflexão? Ele está chamando a atenção. Como dizia antigamente, ele está ralhando conosco. Olha, vocês estão fazendo bobagem. Não. Ele está apontando uma senda que a gente precisa de percorrer, que liberta. Porque todas que temos optado na terra nos encarceram. É ilusão. Por que estamos com saudade de Jesus? Por que você veio aqui? Essa pergunta eu faço desde quando eu entrei aqui em 1987. Subi aquelas escadas mais perdido que cego em tiroteio. Mas eu sabia que estava num tiroteio. Eu morria todo dia. Até que eu descobri que esse tiroteio era fantástico. Porque é de batalhas que se vive a vida. E se eu não entendo a importância dessa batalha, eu mato, morro e continuo nessa ida e vinda, sem solução de continuidade. Por que tu veio aqui hoje? Tem 5 semanas
Sou bem melhor do que há 5 semanas atrás, sem dúvida. Mas eu também olho que eu quero ser melhor amanhã. Mas o que eu preciso de fazer? Perceberam? Eu estou colocando vocês propositalmente num emaranhado. Eu estou criando um problema. Porque, aliás, eu acho que uma reunião espírita ela deve criar problema. Eu fui de uma escola, o Honório Abreu dizia assim, uma reunião espírita, a gente tem que sair da reunião cheio de dúvida. Porque o propósito do espiritismo é apertar um player, para a gente despertar, para se interessar. Porque até então nós estamos caminhando, talvez, você assim, bem misericordioso, achando que sabemos e não sabemos. Estão sendo manipulados por uma série de coisas. Deus, o Todo-Poderoso, Jesus nos revela como Pai amoroso. A definir que somos filhos, ponto. Agora, como lidamos com essa filiação? Se eu sou filho, tudo isso aqui me pertence, porque tudo isso aqui é de Deus. Me pertence. A definir que eu tenho que aprender, então, a utilizar. Como que eu estou lidando com os objetos, com a natureza, com as pessoas? Agora eu vou apertar o parafuso. Como eu estou lidando comigo mesmo? Hoje eu escutei uma expressão de um filósofo, achei extraordinário. Eu estava lendo esse texto para vir conversar com vocês, que eu vou dizer para vocês estudarem em casa, que é o item 3 do capítulo 5, que eu não vou ler. Eu só venho aqui fazer a propaganda, porque senão eu vou tirar o sabor da pescaria. Deus enviou Jesus para viver no Império Romano, que era o lugar mais organizado que tinha no planeta naquela época. Eu achei essa frase de um valor, Pedro, do filósofo, sensacional. Por que Jesus não foi viver onde não tinha organização? A definir que o Império Romano cumpria um papel. Historicamente, Roma organizou a Europa, o mundo antigo. Todas as ruas levam a Roma. E foi por essas ruas, parafraseando Emmanuel, que o Evangelho foi distribuído por Paulo, João, Pedro e etc. Então nós temos que percorrer as ruas de Roma, estoicamente, com filosofia, entendendo o papel do mundo. Porque se estamos reencarnados, existe uma finalidade. Nós espíritas costumamos repetir, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu vou ver se eu ainda estou... Porque vai envelhecendo, né? Vai estiolando a memória. Né, Totonho? Não, você é mais novo que eu. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Lembra? Busca aí na memória, Raquel. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir, para uns expiação, para outros missão. Quantas vezes já ouvi essa questão? Eu lembro em 1987, eu vibrava com as palestras do Gil Restani, Henrique Rodrigues, Seu Jarbas, e aí a gente pode listar aqui grandes nomes, pessoas que deram a vida por essa causa, por essa casa, Antônio Eustáquio do Amaral, e aí vai. Daqui a pouco eu vou ficar emocionado, é melhor parar. Porque muitos estão aqui, o maestro Aguiar, Luiz. Esse cenário está cheio de ou para nós né? Membros dessa casa que continuam trabalhando por aqui, porque a vida continua.
Mas voltando, desde aquele período nós estamos refletindo sobre exatamente esse ponto. Qual o objetivo da reencarnação? Porque existe uma forma de você estudar o Espiritismo. O que está na doutrina aqui no livro. E o Honório Abreu costumava dizer que o Espiritismo você aprende fazendo o Espiritismo acontecer. Porque é fácil entrar para o Espiritismo. É muito fácil. O problema é ficar dentro do Espiritismo, porque dá trabalho. E o que é mais complicado ainda é fazer com que o Espiritismo saia sobre o ponto de vista do conhecimento e da virtude aplicada. Aí é que complica mesmo, que falta habilidade. Então nós estamos nessa descoberta extraordinária para entender exatamente a justiça divina, o porquê da vida, a finalidade. Se eu for conceituar além, filosoficamente, o Espiritismo vai dizer que o objetivo da vida, a finalidade, é desenvolvermos quanto homens, é nos tornarmos humanidade em nível íntimo e coletivo. E para sermos humanos, nós temos que deixar pelo caminho tudo que impede que sejamos humanos. E para sermos humanos, nós temos que fazer com que o nosso potencial divino aconteça. Você é filho de Deus. Portanto, você é essência divina. E como filho de Deus, fostes criado com todo o potencial para ser feliz. Mas para sê-lo, precisamos de atingir a perfeição. Por que sofremos? O sofrimento está na razão direta da nossa ignorância. E a ignorância é que vai dar a nota do tamanho da nossa imperfeição. Da mesma forma que o gigante é aquele medido pelo tamanho da sua generosidade. Compreender? O ídolo no mundo é aquele que faz sucesso, midiático, bonito, tem dinheiro, tem saúde, sabe de todos os assuntos, não é isso? Quem não quer ter um amigo assim, para poder participar da festa, viajar com ele, quem sabe até ter seguidores por conta dele? Amanhã todo mundo morre. Vamos para a mesma vala comum. Porque nós estamos aqui não para sermos vitoriosos aqui. Foi Jesus quem disse. Hashtag discordo, por favor, não do Carlos Alberto, porque eu só sou alguém que conto. Eu sou um jornalista que publico. E, aliás, com honestidade, raro nos dias atuais. Eu reputo o que Jesus disse. E o que ele falou? Ele falou assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Emmanuel nos encanta dizendo, Jesus não falou que venceu no mundo, entre os homens, para ser aplaudido. Ele passou em Roma sem qualquer reconhecimento do Senado romano, de Tibério, na época, o imperador. Não. Ele não foi reconhecido no meio da sua gente. Ele foi desprezado pelos doutores que teoricamente sabiam da lei. E ele estava aqui para cumprir a lei de justiça, dizendo: eu vim realizar a obra que vocês estudam, que vocês estão buscando no templo espírita. Eu estou colocando ela em prática. Vocês estão vindo, como eu, todos nós, encarnados e desencarnados, para encontrar Jesus. E Ele está lá na sua casa. Ele está do seu lado. Ele está abraçado com seu filho. Ele está do lado do seu pai. Ele está junto da sua mãe. Por que Ele está junto? Porque está faltando alguém para cuidar? Ou porque Ele está abrindo uma porta dizendo: entra por aqui,
Porque é aqui que tu vai ser feliz. Não precisa de procurar o Silvio Santos com a porta da esperança, porque ele é a esperança, ele é a porta. Aqueles que passarem por mim, para citar o capítulo 10 de João, bom pastor, aqueles que passarem por mim entrarão e encontrarão pastagens, porque eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes de mim são salteadores, são ladrões, são mentirosos, enganam e fazem barulho. Nos dias atuais tem até rede social, ou derrubam. Eu sou aquele que perambulo pelo mundo discreto. Sempre que houver uma súplica, ali eu estarei. Toda vez que pedir, a vida responde: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha e quem bate a vida responde. Esta é a equação da vida. Eis a justiça. Eis a misericórdia. E a coordenação me pediu que viesse dialogar sobre o ponto de vista de questões práticas. Por que a gente sofre aflição? Por que nós enfrentamos apupos, pedradas, abandono? Por que eu tenho que lidar com o sofrimento, a desencarnação, a perda de entes queridos? Por que o diagnóstico médico me ofereceu? Por que o acidente? Por que tudo isso? Por que os médiuns estão sofrendo com essa pressão espiritual avassaladora? Por que a depressão aumentando? Por que o índice de suicídio alarmante entre crianças? Por que tudo isso? Por que o vazio existencial? Por que a violência? Por que tamanho preconceito? Por que esse grau de intolerância? A crítica contumaz? Julgamentos o tempo todo? Porque nós chegamos num momento extraordinário que a doutrina espírita nos apresenta como um período caracterizado por uma transição. Nós estamos partindo de uma era para outra, de um estágio para um momento transcendente. E chegar nesse lugar nós precisamos de abrir mão. Nós precisamos de fazer novas escolhas, porque as escolhas até então não têm atendido a nossa alma. Perceberam? Está no momento de cuidar da alma, priorizar o espírito. E eu não tenho dúvida que nós viemos hoje porque eu preciso de entender como fazê-lo. Porque priorizar o espírito, eu acredito, se eu não estiver errado, por favor, eu não posso responder por ninguém, porque mal respondo por mim, mas eu vou arriscar dizer que todos que vieram aqui hoje estão tentando priorizar a alma. Porque se não cuidar, as coisas só estão piorando. A solução de continuidade, esse conflito dentro de casa, onde as pessoas não conversam, porque elas, cada um estão, quando é possível, em cada quarto, emburrecidas diante de uma tela, sem condições de fraternizar numa mesa, de fazer o evangelho dentro de casa, de conversar sobre coisas boas. Perceberam? Que mundo que nós estamos vivendo? Chega a doutrina espírita para nós. E Allan Kardec começa a resolver os nossos problemas, porque ele vai dizer o seguinte: que o Espiritismo esclarece que toda a doutrina de Jesus, ela é pautada na vida futura. Vida futura. Se não tiver esse diálogo pós-túmulo,
para a gente entender por aqui, porque o que mexe no bolso nosso é o túmulo, não é? A gente lida com todos os assuntos, mas quando fala sobre aquele anjo que chega de preto, que a gente chama da morte, que não sabe que hora que chega, as estruturas são abaladas. Haja, fuja quem puder, salve-se quem puder, porque a morte está a caminho. Lembra do período da Covid? Hein? Lembram disso? Como que nós somos sacudidos? Porque o instinto de preservação nunca foi tão acionado coletivamente no nosso tempo histórico. E a humanidade foi chamada a refletir que temos um limite, somos mortais, portanto somos pequenos. E não temos todo esse poder Superman, Clark Kent que achávamos que tinha. Percebam. Então, quando nós caminhamos nesse cenário ilusório, que tudo podemos, não é assim os dias que vivemos? Tudo podemos. É o tempo que avocamos direitos. Todos possuem o direito de pedir, de cobrar. Mas quão poucos se candidatam ao dever? E no cenário da vida futura, para se ter direito, há de se conquistar. No cenário da vida imortal não tem privilégios, não vai ter uma régua que vai passar e colocar todo mundo no mesmo nível. Porque existe uma escala moral, evolutiva, intelecto-moral no mundo espiritual e aqui também. Fora isso, é distorção filosófica. Somos todos iguais perante a lei. Liberdade plena em Deus. Vide Allan Kardec, o caráter da revelação espírita. Se você não concorda, por favor, dialogue com Kardec. Quem sou eu que estou tentando entender que liberdade é virtude e a gente quer ela no papel e não fazemos por honrá-la quando temos, porque nós somos livres para nos relacionar, mas não investimos no relacionamento. Vide pais que terceirizamos a educação dos nossos filhos, colocamos na mão do Estado, colocamos na mão do funcionário, mandamos para a escola. E qual o preço que nós pagamos? Salve as ressalvas das necessidades, das dificuldades do mundo em que vivemos. Mas como imaginar a perfeição de filhos se não investimos na nossa própria perfeição, dando exemplo para que eles possam segui-los? Porque somos materialistas, queremos nossos filhos, filhos de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, e assim nós batizamos, né? A espírita não batiza, ele só registra. Ah, como é que é o nome do seu filho? Emmanuel. Teve uma safra aqui no espiritismo que o que tinha de Alain, de André, aqui Sheila, quantas crianças. Agora, outro dia eu brinquei dizendo, eu não vejo ninguém com o nome de Bezerra, porque Bezerra é um nome muito feio para os dias atuais. E é o gigante da generosidade, mas você sabe qual que é a nossa preocupação? É com a opinião e não com a verdade. Por isso, dialogava hoje, e vai outro para casa para vocês, o livro O Céu e o Inferno, e eu vou dar a dica da editora FEAL, porque traduz a 3ª edição do livro Céu e o Inferno. A da FEB é 4ª edição e faltam muitos pedaços. Una as duas versões e vamos estudar. A ideia é, quando Kardec fala sobre a importância de se estudar e de sentir a justiça divina no contexto da nossa vida prática. Porque aí a gente começa a ter condição de medir as coisas, de ter condição, inclusive, de verificar que o erro é uma experiência. Vejam bem, erro é experiência. Virtude é aquisição. Queda
muitas vezes é oportunidade. E o que nós sofremos, na verdade, é fruto do que nós semeamos, porque somos livres. Somos livres para pensar, para falar, para agir, mas nós somos escravos pelas obras que geramos. E a questão é que, enganados no mundo, nós entramos num setor chamado rebeldia, porque eu não aceito as respostas da vida que fui eu mesmo que semeei. Só que antes eu não sabia, eu não conhecia Allan Kardec, muito menos tinha notícia que os imortais são aqueles que viveram entre nós e que voltam para dizer assim: gente, acordem, abram os olhos. E geralmente nas nossas atividades mediúnicas a gente lida, na maior parte, com espíritos sofredores. São aqueles que voltam para dizer assim: eu barateei a oportunidade, eu joguei fora a minha reencarnação, vocês estão aí na lida, acorda. Não deixa para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Porque reclamação é o tônus real da nossa rebeldia perante a justiça divina. Porque nós temos exatamente o que nós precisamos. Se você quer mais, se você quer algo diferente na Terra, você tem que trabalhar para isso, não é assim? Então, se nós estamos lidando, por exemplo, com relacionamentos complexos, difíceis, aonde o apupo, o ataque, a agressão se faz assim de uma forma gratuita, qual de nós que, se tem alguém aqui livre, parabéns, mas talvez eu vou colocar um percentual maior, qual de nós não tem um inimigo oculto ou revelado? Qual de nós não temos aquela pessoa que senta em cima do muro e joga pedra a vida toda? Você carrega a água na pineira, você vai igual Maria com a lata d'água na cabeça, você faz de tudo, mas o indivíduo só vê os seus defeitos, só crítica mordaz. E eu estou falando isso de uma forma mais hilárica, mais leve, porque eu sei que isso dói. E sentir essa dor é um direito inalienável. E não pense que é um defeito. Não pense que você está pecando por sentir indignação, por sentir raiva. Não pense assim. Significa que nós temos ainda que progredir. É verdade. Mas a dor, o luto, ele é real. Não briga com isso. E não queira ser virtuoso de uma hora para outra. Não se sinta o menor, o culpado, e muito menos se sinta a vítima. Porque vitimismo é vaidade. É infantilidade psicológica, meus amigos. Nós não somos vítimas. Na verdade, nós somos personagens de um drama, que agimos, a grande maioria, tentando acertar, e ao fazer, entra um ingrediente chamado habilidade ou não habilidade. Agora, a intenção eu não tenho como mensurar. Então, que eu possa, ao nível do Evangelho, pensar nos caminhos que se abrem, nas portas que vão descerrando, no dia que nasce, toda hora me chamando: levanta, abre os olhos, confia, siga, a vida prossegue, tu é um espírito imortal, esse sofrimento de agora ele tem prazo de validade, o mal, a treva, não subsiste. Eis o ponto fundamental. E nós estamos perdendo a batalha porque queremos resultado imediato. Perfeição das pessoas. Se eu sou um reles mortal, que quando olho no espelho vejo assim, não as rugas, e nem o cabelo branco, que tudo... Não, eu olho para o espelho e falo assim: meu Deus, que maravilha! Eu sou o filho, eu sou o espírito. Eu não saio catando o problema. Eu tenho que olhar com positividade, porque eu estou reencarnado com uma missão. E a missão é atingi-la com galhardia, com nobreza, com honradez, com
transparência, com honestidade intelectual, moral, com humildade. E o que é humildade? Que virtude extraordinária, que dialoga com limite e possibilidade. Se eu não trabalho numa escola filosófica, partindo do princípio da humildade, eu não chego em lugar nenhum. E a humildade, ela quando conjugada com a simplicidade, o despojar, o alijar o que é supérfluo, a gente começa a ter mais condições de verificar que temos aqui uma medida para tomar conta, e essa aqui é a base. Se eu não resolvo o que está nas minhas mãos, que pretensão é essa de querer resolver a vida do mundo? Os destinos das nações? Perceberam? Como que nós sofremos porque estamos acreditando em fantasmas, numa pura ilusão. Esse moço aqui, esse instrumento divino, maravilhoso, ele é tão importante que ele passou a ser membro, não é? É um membro, extensão dos meus braços, de tal sorte que agora, até de madrugada, o Carlos Alberto levanta, porque tem um cachorro que dorme debaixo da cama dele, até o celular é uma lanterna para não tropeçar no cachorro, vai para o banheiro, o celular junto, no ônibus, caminhando, o celular, que é um instrumento. Esse cara aqui está dominando a gente. As pessoas não olham mais umas para as outras. As pessoas estão hipnotizadas com notícias, na grande maioria mentirosas, que chegam isso aqui o tempo todo, perdendo o foco. O grande lance é fazer uma foto e demonstrar para o mundo inteiro que eu sou lindo, que sou feliz, que estou sorrindo. E o catálogo de fotografia extraordinariamente recheado. Me desculpem por ser desagradável, mas a cada momento que eu olho para cá, eu estou dando um passo muito sério para ficar cada vez mais distante da justiça divina, de olhar para dentro de uma essência espiritual que é a mais importante do universo. Se eu não pensar assim, ninguém vai pensar. Essa essência espiritual é você. Eu continuarei descolado de uma realidade, trocando por uma ilusão. Por um mundo lá fora que não tem sustentação. Entendam isso. Não permitam que a contaminação continue destruindo a sociedade. Porque uma sociedade que não se movimenta, pautada em virtude, em transparência, em verdade e em fraternidade, é uma sociedade que está em decadência. Ela está indo com muita rapidez, numa velocidade ultra sônica para o precipício. Talvez seja melhor ir de carroça. Talvez seja melhor voltar para Roma e ir de biga. Ou se eu não tiver dinheiro em Roma, porque os patrícios, vai a pé. Para você ter tempo de talvez no caminho encontrar com cristãos que vão dizer para você, bom dia, porque eles não vão estar olhando para um celular. Pode ser que esses cristãos estejam interessados em olhar dentro dos nossos olhos e falar assim, oi amigo, você é um ser humano. Ser humano, como uma flor, precisa de ser regada. Os sentimentos precisam ser tratados, cuidados. Se a gente não qualificar a nossa vida, nós vamos continuar tendo pesadelos, noites horríveis, e vamos continuar desencarnando muito mal. E desencarnar mal significa chegar no mundo espiritual doente. É isso que nós lidamos nas reuniões. Os espíritos chegam quando fazemos evangelho, e todas as manhãs a gente faz uma live transmitida. Vocês não têm noção a quantidade de espíritos que chegam no lar dos trabalhadores, porque é uma luz que se acende no meio de um nevoeiro, ou de um dia que está trevoso,
porque as pessoas só estão interessadas no que está acontecendo em algum lugar, sem qualquer sentido na sua vida prática, e a gente deixando por fazer o que nos compete fazer. Os dramas existenciais precisam de ser solucionados. Jesus é o amigo que está dizendo assim: eu conto com você. Você que veio aqui é o agente para mudar o mundo. Você é o Filho de Deus que precisa de despertar para um novo dia, uma nova era. Portanto, minhas amigas e meus amigos, compenetre-se disso. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo. Justa há de ser essa causa, fala Allan Kardec. Tudo que está acontecendo na nossa vida é justo. Na hora certa, no tempo certo, com as pessoas certas. Na vida espiritual não existe carta entregue em endereço do outro. A missiva é certa. E como disse Chico Xavier, consolando os dramas, as dores, ele falava assim: com uma visão espiritual não existe bala perdida. Existem flores a serem distribuídas. Pense nisso e tente ornamentar a sua vida com as flores da virtude. E se do lado, se no coletivo existe uma crise moral, vou trazer um pensamento para vocês que eu tenho estudado isso há 4 décadas. E chego com muita tranquilidade em dizer: o Brasil tem a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós estamos entrando num tempo em que o Brasil será uma força motriz para causar uma grande revolução no mundo. As revoluções que foram empreendidas até hoje foram as de sangue, de violência, poder pelo poder. O Brasil será o agente para que o Evangelho se faça no mundo. Mas para que isso aconteça, nós, cada indivíduo, temos uma responsabilidade. Pense nisso. Tenha consciência que você pode fazer diferente. Mas para fazer diferente, você precisa de pensar diferente. Não pense com a massa. Não se preocupe com opinião alheia. Tenha paz na sua consciência. Se você implementar as virtudes que estão na sua intimidade, eu não tenho dúvida em afirmar que a sua vida será bem melhor. E é o que Jesus espera. E Ele nos ajuda. Mas Ele não vai interferir nesse processo. Isso é assunto dos místicos, dos fanáticos, dos fantasiosos. O mundo espiritual nos secunda, nos apoia, nos inspira, nos concede remédios, uma casa espírita aberta, amigos, família, convivência, nos dão livros, nos ajudam no trabalho, nos oferecem flores. Bem-aventuradas as mãos que distribuem flores. Mas a obra compete a cada um aqui realizar. Que Deus nos abençoe. Que a paz se faça. Mas saia daqui, uma dica carinhosa, saia daqui com essa dúvida: o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Mas com a certeza, eu vou contribuir. Cada um na sua parte. E parafraseando Emmanuel, eu encerro a minha singela participação. Emmanuel diz assim: para a frente,
e para o alto. Siga o roteiro, mas que o seu coração esteja sempre com Deus, com os bons espíritos e com Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acho que deu para diminuir um pouquinho da minha saudade. Um beijo, um abraço. Ave Cristo. Até a próxima.